Eu estou distribuindo o meu voto, novamente, já o fiz há uma semana atrás, apenas um pequeníssimo acréscimo, uma menção ao artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal, que estabelece que o regime jurídico das empresas públicas, sociedade de economia mista e subsidiárias é estabelecido por lei. Apenas como reforço à minha argumentação. Que a venda de ações de empresas públicas, sociedade de economia mista ou de suas subsidiárias ou controladas, exige autorização legislativa, bem como prévia licitação pública, dispensada esta quando a alienação não importar a perda de seu controle acionário. Agora, de qualquer forma, é base da liminar deferida por Vossa Excelência e na observância da licitação. Sem dúvida. Quando se trata, eu até entendo, por exemplo, que se houvesse, eu creio que até um de nós, ou algum de nós, ou alguém que está nesse auditório nos assistindo, possa eventualmente ter ações de empresas estatais negociadas em bolsa. Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, essas empresas têm ações na bolsa. Quer dizer, vender uma parte das ações em bolsa, que é um procedimento público, transparente, etc., desde que não implique a venda do controle acionário, a desestatização, eu creio que isso pode ser feito. Agora, quando se trata de vender o controle acionário, como dizem os administrativistas aos quais fiz referência, quando o Estado se retira da atividade econômica que lhe foi deferida esse ingresso mediante lei, aí sim é preciso, de um lado, uma lei autorizadora, mas isso está em discussão. Mas, de outro lado, a meu ver, inequivocamente, um processo licitatório, seja ele com base na Lei 8666, o quiçá nessa lei das privatizações, do presidente Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, mas a necessidade de A minha pergunta tem uma razão de ser. É que vou reiterar o voto que proferi na DIN 234, que envolveu o Estado do Rio de Janeiro. Entendo que é dispensável a autorização normativa. Agora, quanto à licitação, considerada a alienação do controle acionário, é que... Ministro, a questão... Pois não, peço para fazer os embargos declaratórios, como Vossa Excelência fez com relação ao meu pronunciamento. Eu até penso que, com relação às subsidiárias e controladas, possamos dar uma certa interpretação. Agora, com relação, a minha grande dúvida, aliás, a convicção nesse aspecto, com relação às empresas públicas de economia mista, uma vez autorizados por lei para ingressarem no mercado, no ambiente privado, para explorar determinada atividade econômica, esta retirada exige... É que eu interpreto, no caso, a Constituição como ela se contém. A exigência de lei diz respeito à criação apenas. A Constituição não versa na alienação, a extinção. E a necessidade do crivo do Legislativo. Interessante, apenas para argumentar e para que os eminentes colegas reflitam sobre essa questão, é por isso que no voto que trago agora, eu incluí, para além daquele que eu distribuí há uma semana para Vossas Excelências, a dicção do artigo 173, parágrafo 3º, que fala exatamente que o regime jurídico, não apenas das empresas públicas, mas também das empresas de economia mista e de suas subsidiárias, está adstrita ou está controlada por lei, o regime jurídico. Portanto, se há um regime jurídico fixado por lei, eu não vejo como possa uma subsidiária, por um ato da diretoria da estatal que a controla, furtar-se, enfim, aquilo que dispõe a lei que estabeleceu o regime desta subsidiária, o regime jurídico dessa subsidiária. Mas, enfim, são dúvidas que certamente serão espancadas. Mas, ministro, uma outra observação que Vossa Excelência se referiu, que o tribunal decidiu, no sentido da exigência de lei, é uma só voz. Na assentada, já que eu prezo muita coerência, na assentada em que julgada a DIN, eu não estava presente. Pois não. Senão teria ficado vencido. Então, Vossa Excelência admite que a jurisprudência da Corte é no sentido que se exige a lei, não é?
Sim, sim, com divergências. mas pode ser revista a qualquer momento pelo verdadeiro Supremo, segundo o doutor Delfim Neto, hoje em artigo publicado na Folha, que é o plenário. É surpreendente, ministro, que as vozes do mercado fiquem todas preocupadas com o julgamento do Supremo Tribunal Federal e se manifestem com muita... manifestaram com muita amplitude, não é? Desembaraço nos veículos de comunicação. Precisamos admitir a realidade. Dificilmente uma casa legislativa vai autorizar a alienação de uma estatal. Não, mas pode estabelecer regras, como a lei 9471 do Fernando Henrique Cardoso, em que se estabeleceu, olha, essas empresas não podem ser privatizadas, estas podem ser privatizadas, e ser privatizadas devem seguir tais ou tais condicionantes. Isto o Congresso pode fazer tranquilamente, já o fez muitas e muitas vezes. Eu concordo que uma lei específica pode, eventualmente, trazer alguma dificuldade para ser aprovada no Congresso Nacional. Mas quem tem medo dos representantes do povo? Não, eu não tenho medo. Eu apenas reconheço uma realidade, parto de uma premissa maior. Quer dizer que vai A Constituição Federal apenas exige lei para a criação, não para a extinção.